Olá, hoje eu vou compartilhar com vocês coisas que eu gostaria de ter sabido antes de ter mudado para a Irlanda. Viver fora do país acaba te trazendo aí várias surpresas e eu, lógico que quero compartilhar com vocês algumas coisas que me surpreenderam ou nem tanto. Na verdade, algumas situações que podem ser até curiosas para você que está se preparando ou já chegou e está se adaptando. Então, se você tá se preparando pra vir pra Irlanda, ou me acompanha porque já mora aqui, fica até o final. Porque a última coisa vai te surpreender. Tópico número 1 que eu escolhi para falar nesse vídeo é o tempo para me adaptar. Logo que eu cheguei, uma das coisas que mais pesou assim nessa questão desse sentimento de tentar se adaptar a viver em um outro país foi exatamente o pouco tempo que eu tive para me organizar em tudo. Porque o dinheiro era contado, na época a minha comprovação financeira teve que ser 3.000 euros. Eu precisava encontrar lugar para morar, precisava encontrar emprego, precisava resolver toda a documentação. Além do mais, resolver tudo isso em inglês. O inglês realmente me fez ainda pôr muito mais pressão em cima de mim mesmo, porque eu tinha que ter essa questão resolvida. Porque eu era professor de inglês no Brasil, então eu ainda tinha mais pressão ainda envolvida no sentido, não, eu já sei inglês, quando eu chegar lá eu não posso ter isso como uma barreira. Mas independente de você ser professor ou não, independente de você falar inglês muitos anos ou não, ou independente de você ter vivido em outros países, sempre que você chega num lugar novo, principalmente um lugar onde você vai precisar falar inglês, você vai lidar aí com outras questões específicas, principalmente se você estava acostumado a falar mais em português. Eu falo isso porque eu falava muito inglês também dando aula. Você vai ter que se adaptar ao sotaque e eu me cobrava muito com tudo isso, porque tipo assim, se eu fizesse uma ligação eu não entendia 100%, eu ficava ali, ai meu Deus, eu não consigo entender, eu não consigo viver direito aqui. Eu passei por um perrengue de golpe de acomodação, tive que resolver tudo na Garda. Não achei que foi bastante, mas como eu falei, é uma cobrança minha comigo mesmo. Porém, se eu tivesse tido mais tempo para organizar minha vida aqui, o que eu quero dizer, se eu tivesse trago mais dinheiro para estar tranquilo, principalmente com relação à acomodação, com certeza eu teria me dado mais tempo ali para poder me adaptar às outras coisas e o idioma seria uma delas. Eu não teria me cobrado tanto para poder já saber de tudo e já tentar resolver tudo em inglês. Então você imagina, tudo acontecendo assim muito rápido e eu ainda tinha que estar assimilando as placas em inglês. Vai no elevador, tá tudo em inglês. Vai no trem, a mulher fala inglês. Então aquilo tudo ali era muito novo na minha cabeça. E como eu falei, toda a burocracia de fazer a documentação, de tentar alugar a casa, de ir na Garda resolver problema que eu nem tava esperando que acontecesse. Tudo em inglês. Abrir conta em banco, né? Resolver toda essa questão de cartões. Nossa, muita coisa pra cabeça do ser humano. Então basicamente a dica é, se eu soubesse disso tudo antes, que eu ia passar por todo esse perrengue antes, eu teria me preparado lá no Brasil com relação ao inglês. Como eu falei, mesmo sendo professor, eu teria me preparado mais ali, escutado mais pessoas irlandesas falando inglês para entender melhor sobre o sotaque deles também, né, para afiar mais meu ouvido e com certeza teria me preparado melhor financeiramente para chegar. Então assim, prepare-se financeiramente e linguisticamente. Como que você faz isso? Faz aquela sua reserva, né? Além da comprovação financeira que hoje, se eu não me engano, dá 4.680 euros. Então já é muita coisa relacionada ao que eu trouxe na minha época, em 2022. Considere também deixar uma reserva de emergência também. Se você tem aí mais ou menos garantido na sua cabeça, né, e no seu bolso, que você vai ficar aí alguns meses já, né, de aluguel garantido, Levi, mas não dá nem pra achar casa pra morar. Mas eu tô falando assim, hotel, Airbnb, enfim, se você se organizar pra já ter esse tempo aí garantido, com certeza você vai ter mais organização aí na sua cabeça e você não vai pirar como eu quase pirei para resolver tudo isso e ainda ter que achar lugar para morar. Eu acho que achar lugar para morar é o mais complicado. E sobre o inglês, né, sobre se preparar linguisticamente, é você tentar já estudar previamente e principalmente praticar não somente aquelas besteirinhas de aeroporto, de restaurante, coisa de sobrevivência que o pessoal sempre ensina, mas tentar também se colocar ali no seu estudo, no seu aprendizado, em situações fora do comum. Como eu falei para vocês, eu tive que resolver problema em Garda, tive que resolver problema em imobiliária, em coisas que eu não imaginava que eu ia passar logo ali nos primeiros 3 meses. Então já se imagina nessas situações, não em situações de risco ou de perigo, né? Mas assim, caso eu tenha que falar sobre um crime, tô brincando, entendeu? Se põe ali nesse estudo em situações diferentes, coisas que você poderia ter que usar um vocabulário também diferente para poder você já se preparar. Tópico número 2, segurar a porta. Agora uma coisa que eu acho super engraçado, que eu nunca imaginava que fosse acontecer aqui, principalmente porque quando eu tava no Brasil eu tinha um estigma de que europeu é
sempre muito frio, ele é sempre meio mal educado. E são pessoas que não têm esse calor que o brasileiro tem, né? Só que às vezes o nosso calor pode ser interpretado como falta de educação. E realmente é. Eu vou chegar lá. O porquê que é segurar a porta? Um costume muito tradicional, muito, né, cultural mesmo do irlandês, que eles são pessoas altamente educadas, pelo menos as pessoas que eu conheci até hoje, é segurar a porta quando você tá entrando no estabelecimento ou saindo, né? Se tiver uma pessoa entrando ou saindo, você tem que segurar a porta pra essa pessoa passar. Então você não fazer isso, como muitas vezes eu só entrava, geralmente são aquelas portas assim, bem móveis, né? A porta bate na cara da pessoa, isso aí é falta de educação em qualquer lugar do mundo. Mas aqui é um negócio que é muito importante pra eles, sabe? É uma questão realmente de você viver numa comunidade assim, seja legal comigo que eu sou legal com você também. E aí, o nosso costume de ser essas pessoas que já chegam abraçando, que já trata a pessoa de uma forma muito mais descontraída, né? Pode fazer com que a gente pareça muito mal educado, né? E eu percebi isso no começo, desde que eu já chegava em Portugal, eu já chegava abordando algumas, eu falo no aeroporto, né? Eu chegava abordando as pessoas assim, onde é o portão tal? Então eu percebia que eu não chegava na pessoa com um bom dia, com um good morning, com perguntar como é que a pessoa tá. Então, assim, iniciar uma conversa assim com how are you? Uma coisa que é super curiosa é que você sempre pergunta how are you, eles nunca respondem se estão bem ou não. É uma coisa que também que eu prestei atenção entre os irlandeses, certo? Pelo menos lá onde eu trabalho. É sempre assim, hi Levi, hi, how are you? How are you? Duas pessoas perguntam a mesma coisa, responde com how are you? Going, what's the crack? Mas ninguém fala como é que tá. Acho que ninguém quer estender conversa. Então, várias vezes eu não segurava a porta e as pessoas ficavam olhando pra mim com cara estranha. Ai, Levi, mas na sua cultura, a cultura é, mas eu tô... Aí agora eu vou falar uma frase que todo mundo fala no meu Instagram. Ai, você tá no país dos outros, você tem que aceitar. Aí sim, é realmente, quando é um costume, quando é uma questão cultural, eu não posso querer transformar o lugar que eu tô no lugar que eu estava. Então, assim, realmente eu tenho que aprender como que funciona ali esses... É de bom tom, e aí eu tenho que fazer. A mesma coisa de você sempre sair do ônibus e falar thank you, e o motorista tá com cara de bicho lá, mas se você também não falar thank you, ele já olha tipo querendo te matar. Então a dica é, fique atento aos costumes locais, né? Então assim, boa educação é bem-vinda em qualquer lugar. E lógico, se você fizer isso, você vai sempre ser visto bem melhor socialmente. Tópico número 3. Barganhar é super comum aqui na Irlanda. E eu demorei pra aprender. Na Irlanda, mesmo quando as lojas têm ali os seus preços fixos nos produtos, você pode pechinchar. Você sabia? Eu fiquei chocado porque no Brasil é bem mais comum a gente ver isso em umas lojinhas de rua, sabe? Lojinha lá da sua amiga, pessoas que vendem em casa. Mas aqui, um amigo meu comprou, tipo assim, a North Face. Eu adoro comprar hoje, né, coisa da North Face, porque realmente não é só muito pela, ai, né, fancy, é caro não. Porque realmente é um produto de qualidade, você evita comprar várias roupas em várias épocas do ano. E aí, tinha um casaco lá num preço específico e o cara pediu pra pechinchar lá e falou assim, ó, duas frases importantes que vocês podem usar pra pechinchar aqui na Irlanda, em inglês, já vou dar a dica. What can you do for me? What can you do? O que é que você pode fazer por mim? I want the best price. Eu quero o melhor preço. Isso aí, gente, é ótimo. Vocês façam, né, quando vocês forem em alguma loja. E aí me fala se funcionou aqui nos comentários de novo. Eu quero saber disso. Eu fiz também, já funcionou. Então, realmente, mesmo que sejam em lojas sofisticadas, lojas que tem ali um preço já fixado, se você fizer essas duas perguntinhas e aí der uma chorada, eles dão desconto sim. E outro ponto curioso é que as promoções aqui são bastante recorrentes. Então, assim, nunca compra no primeiro dia, né? Fica de olho nas outras lojas, faz pesquisas, fica atento quais são as épocas que eles fazem esses descontos e essas promoções. Principalmente se tiver, por exemplo, agora a gente tá no outono, vai chegar o inverno. Então, lá, um pouquinho antes no verão, já era pra gente estar começando a comprar roupa de inverno, porque aí não tá muito em alta e você não compra na estação, que com certeza é mais caro. E quando chegar o inverno, vai aparecer um momento ali, roupas de verão que vão estar super baratinhas e você já compra. Então a dica é essa, né? Não deixa de barganhar, não deixa de pechinchar, porque brasileiro é bom nisso. Só que às vezes a gente não faz porque a gente acha que não é uma coisa de bom tom, mas é sim, eles gostam de conversar e sempre perguntam qual é o menor preço. Usa as duas frasinhas que eu falei, né? What can you do for me? I want the best price. Que eles vão ali dar pelo menos um descontinho ali, nem que seja de 10 euros. Tópico número 4. As pessoas são bastante sensíveis. Elas são muito sensíveis aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui, outro choque cultural, né, que me impactou foi realmente
essa forma das pessoas interpretarem o que você tá falando. Principalmente nós brasileiros que somos super receptivos. A gente é too much. A verdade é essa, o brasileiro ele é too much. Então o gringo, até entender esse nosso perfil, ele demora um pouco pra se adaptar, a não ser que ele já tenha convivido com outros brasileiros. E no Brasil a gente é super acostumado a brincar, fazer piada, né? Às vezes até piada de muito mau gosto, mas mesmo assim a gente releva. E esse tipo de brincadeira acaba sendo super mal interpretado entre os irlandeses. Eu mesmo tenho 1 ou 2 amigos irlandeses e a minha comunicação com eles é super complicada. Tudo você parece muito rude ou tudo você é muito grosso. Então esse nosso jeito super descontraído pode ser interpretado como um jeito mais agressivo. E aí eu fui aprendendo isso, eu ainda estou aprendendo isso e realmente é muito complicado. Porque você realmente vai ter que aprender a se adaptar, se você quiser ter amigos nativos, a ser mais cuidadoso e ter cuidado ali quando você for falar as coisas. E com o jeito que você fala também. Então a dica é, não é que você vai deixar de ser você mesmo, deixar de ser descontraído. Você pode continuar a fazer isso. Mas é você começar a tentar entender, interpretar como que essa pessoa, ela age, como que ela reage perante essa sua, né, comunicação com ela. E você também vai entendendo alguns costumes culturais dessa pessoa. Até você entender o que faz os dois ali terem uma amizade assim mais saudável, digamos assim. Porque sempre falo por aqui, às vezes a pessoa tóxica é você, às vezes sou eu. Então, entendeu? Às vezes nunca é sobre a gente, mas às vezes pode ser. Então, se possível, observe bastante, né, a pessoa falar antes de você falar, para poder você entender mais como é que você vai se adaptar a esse diálogo. Tópico número 5, brasileiros morando fora. Uma das primeiras coisas que eu fiz, lógico, né, principalmente quando eu cheguei na escola, porque eu encontrava muitos brasileiros, foi tentar me conectar com pessoas do meu país. Afinal, falar na nossa língua, né, traz ali aquele conforto. E como eu falei agora no tópico anterior, eu tinha essa dificuldade de me adaptar e de entender também o idioma e fazer amizades com pessoas nativas, então sempre era mais confortável ali estar entre os brasileiros. Só que nem tudo é o que parece. Infelizmente, eu acabei me deparando com bastante pessoas maldosas e fui alvo de golpes grandes, golpes pequenos e tudo relacionado a dinheiro. Sempre tem pessoas que estão aqui há mais tempo, pessoas que são artimoniosas e que querem saber um pouco da história de quem está chegando exatamente para poder aplicar a golpe. Principalmente quando a gente fala sobre acomodação, sobre cidadania, sobre visto, sobre escola, né? Então tenha muito cuidado quanto a isso. Então eu confiei demais em algumas pessoas, acabei passando por situação que eu não gostaria de ter passado e nem quero que você passe, sem contar que ainda tem uma questão que eu não gosto com relação às pessoas da comunidade que moram aqui, pelo menos das poucas vezes que eu saí em festinha e baladinha, que as pessoas gostam de se dividir em certos grupos, sabe? Eles são meio segmentados. É engraçado dizer isso pelo tipo de visto ou pelo tipo de situação que ele tá no país. Então eu notava que na roda de conversas ninguém falava muito sobre evolução pessoal, sobre planos do futuro, sobre, enfim, sobre a família, sobre os seus gostos e desgostos. Não. As pessoas só queriam falar, eu tô aqui há tanto tempo, eu tô aqui há 7 anos, eu tô aqui há 3 anos, eu tenho um visto, eu sou casado com não sei quem. Então é muito mais sobre status do que você vê ali na sua cidade no Brasil. Aqui, porque tem gente do Brasil todo querendo ser um melhor do que o outro. E ainda passando a perna no outro. E um tópico que eu sempre trago aqui também, né? Um subtópico, é que como muitas pessoas vêm pra cá pra estudar, mas na maioria das vezes pra ganhar dinheiro, passar uma temporada, elas não têm plano de ficar muito tempo aqui na Irlanda. Até porque realmente é bastante difícil você se adaptar e você realmente querer ficar aqui muitos anos, principalmente por causa do clima. É que realmente essas amizades com brasileiros acabam nem durando muito tempo. Principalmente se você acaba achando uma pessoa legal, que não seja nada dessas pessoas que eu acabei de falar agora há pouco. Você, poxa, essa pessoa realmente eu consigo confiar, eu tô começando a ter intimidade. Aí essa pessoa vai embora ou ela vai mudar de país, enfim, é triste. Então eu diria que você tenha bastante cuidado para se conectar com as pessoas certas. Então a dica é, seja bastante seletivo aí nas suas amizades quando você chegar, porque não é porque é brasileiro e porque é da mesma, né, da mesma cultura que está com as melhores intenções. A verdade é que você vai descobrir muito à toa aqui, viu? Então você tem que procurar construir relações baseadas em confiança e não apenas na nacionalidade, porque também tem brasileiro que só quer ter amizade com gringo, né? Também não é bem assim. Então é isso, eu espero que você tenha gostado das coisas que eu gostaria que tivesse me contado antes de ter vindo pra cá e que isso realmente possa ajudar no seu planejamento. E se você tá curtindo os novos temas, né, as coisas que eu venho falando aqui no canal, não esqueça de deixar um comentário, é muito importante pra mim. E assiste também nesse vídeo aqui
o meu primeiro Dublin Diaries. O que é o Dublin Diaries? De vez em quando, talvez uma vez por semana ou uma vez por mês, ainda eu vou ver a frequência dessa postagem, eu abri esse quadro onde eu vou falar de forma mais longa, de forma mais contraída, do jeito que eu sempre falo aqui no canal, mas sem muito roteiro, de novidades e coisas que vem acontecendo na minha vida aqui, que lógico pode ajudar você aí na sua preparação também, ou simplesmente porque você gosta de acompanhar as curiosidades, as coisas interessantes, as não tão interessantes que estão acontecendo aqui na minha vida enquanto moro fora. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito ainda. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!